Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, segunda-feira, dia 8 de janeiro, nós vamos meditar a segunda leitura da liturgia de hoje, que está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos 34 ao 38. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: de fato, estou compreendendo que Deus não faz distinção entre as pessoas. Pelo contrário, Ele aceita quem o teme e pratica a justiça qualquer que seja a nação a que pertença. Deus enviou sua palavra aos israelitas e lhes anunciou a boa nova da paz por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galiléia, depois do batismo pregado por João. Como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, aqui é Paulo Barbosa, aquele pedido de sempre. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite esse momento, se inscreva, ative o sininho de notificações para você ficar por dentro de todas as postagens aqui do canal. Deixe o seu like, deixe os seus comentários na pregação de hoje e me ajude a evangelizar, compartilhando essa pregação nos seus grupos de WhatsApp e nas suas redes sociais. Hoje, nessa segunda-feira, a igreja celebra a festa do batismo do Senhor. E como no sábado, dia 6, nós já meditamos sobre essa pregação, se você ainda não ouviu, está no canal, é a pregação do dia 6 de janeiro. Eu quero partilhar com vocês essa leitura que nós lemos, essa segunda leitura, porque é uma palavra que toca muito o meu coração quando Pedro vai compreender que o Senhor, Ele não faz distinção de pessoas, que o amor de Deus é para todos, que Ele deseja salvar a todos, que Ele deseja que todos possam ter um encontro pessoal com Ele. E quando nós lemos o capítulo 10 completo de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver algumas coisas maravilhosas que aconteceram para que Pedro pudesse fazer esse discurso e essas palavras maravilhosas. Primeiro aconteceu que Pedro, ele teve uma visão, e nessa visão ele viu descer uma coisa parecida com uma toalha, segura pelas 4 pontas, e havia todo tipo de répteis, quadrúpedes, e uma voz falou com Pedro: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro, por ser um judeu zeloso, ele disse: de modo algum, eu nunca comi alguma coisa profana. Então Pedro, ele vai ouvir pela segunda vez a voz que dizia: não chame de impuro aquilo que Deus purificou. E isso se repetiu por 3 vezes, logo em seguida aquela toalha foi recolhida aos céus. Pedro não sabia o que estava acontecendo, ele queria entender o significado daquela visão. Quando chega na casa que ele estava, 3 homens enviados por um centurião chamado Cornélio, que vão chamá-lo para ir ao encontro de Cornélio. E então o Espírito Santo fala: eis aí 3 homens que te procuram, levanta-te, desce e vai com eles sem hesitar, porque sou eu que os enviei a você. Pedro então, ele vai com aqueles homens à casa de Cornélio. E quando Pedro chega ali, o coração de Pedro vai sendo moldado
a vontade do Senhor, e o Senhor vai mostrando para Pedro que o seu amor, a sua bondade e a sua misericórdia não era somente para os judeus, mas é para todos. Quando Pedro está na casa de Cornélio, versículo 28, ele vai dizer assim: vós sabeis que é proibido a um judeu aproximar-se de um estrangeiro ou ir à sua casa. Todavia, Deus me mostrou que nenhum homem deve ser considerado profano ou impuro. Por isso eu vim sem hesitar logo que fui chamado. E aí então, Cornélio vai explicar para Pedro o significado e o porquê ele estava ali, dizendo que foi o Senhor que o havia chamado. E naquele encontro, naquele lugar então, Pedro vai tomar a palavra, vai falar do amor de Deus, vai falar da providência do Senhor, e todos que estavam ali vão ouvir atentamente aquela palavra. Eles vão ser batizados, e a graça de Deus restaura Cornélio, a sua família e todos que estavam ali. Isso é maravilhoso, meus irmãos, porque isso tem a ver com a minha vida, tem a ver com a sua vida, e é tão importante. Nós precisamos ouvir e meditar isso todos os dias. O Senhor não faz distinção de pessoas. Não esqueça, a função do inimigo, o combate do inimigo contra nós é esse: é nos fazer sentir indignos de Deus, sentir que nós não temos valor, sentir que para Deus nós não somos nada. E quanto mais o inimigo colocar essas mentiras na cabeça do ser humano, mais o ser humano ele vai se afastar de Deus. É isso que Satanás quer, nos convencer que nós somos miseráveis, que nós não valemos nada, que Deus tem coisas mais importantes para se preocupar. Mas isso é mentira, sabe por quê? Porque Ele se importou comigo, Ele se importou com você, a ponto de enviar o seu Filho. Deus não faz distinção de pessoas. E quando eu lia essa palavra, eu lembrei também de uma palavra que toca muito meu coração e que me motiva muito a viver. Foi quando Samuel foi enviado pelo Senhor para ungir Davi como rei de Israel. E ali ele estava na casa do pai de Davi e dos irmãos de Davi. E Samuel pediu que os irmãos fossem se apresentando. E Samuel olhava para aqueles irmãos guerreiros, e cada um que chegava, Samuel pensava: esse vai ser o rei, aquele vai ser o rei. Mas nenhum dos irmãos foi escolhido. E Samuel pergunta ao pai de Davi: você não tem mais filhos? E ele fala: eu tenho um, pequeno, fraquinho, ele é pastor de ovelhas. Samuel fala: então vai chamá-lo, porque enquanto ele não chegar, nós não vamos nos pôr à mesa. E aí quando chega aquele menino, que para o seu pai, para os seus irmãos, era um simples pastor de ovelhas, não era um guerreiro, não era forte como os outros, não tinha aparência de rei, não tinha aspecto de nada, simplesmente um pastor de ovelhas. O Senhor então fala com Samuel: unge Davi, porque foi ele que eu escolhi. Porque o homem, ele escolhe pela aparência, mas eu, Senhor, eu sondo e vejo o coração. Deus não faz distinção de pessoas. E assim como o Senhor escolheu Davi, eu quero dizer para você hoje, Ele te chama. Ele te chama. Sabe, irmãos, as pessoas podem não dar valor. Às vezes no seu trabalho você sente que você não tem valor. Às vezes até dentro da sua própria casa você sente que você não tem valor. Às vezes na comunidade você sente que não é notado, que não é percebido pelas pessoas. Você muitas vezes pode não ser chamado para assumir alguma missão.
As pessoas podem te julgar incapaz, mas eu quero te dizer, o Senhor, Ele te chama, Ele te escolheu, Ele me escolheu, Ele não faz distinção de pessoas. O Senhor não nos julga pela aparência, o Senhor não nos escolhe por aquilo que nós temos para oferecer a Ele. Ele nos escolhe porque Ele conhece o nosso coração. O Senhor conhecia o coração de Davi. Seus irmãos eram guerreiros, eram fortes, mas não tinham o que tinha Davi e o que Davi carregava no seu coração, que só o Senhor conhecia. Deus não faz distinção de pessoas, pelo contrário, como vai dizer aqui São Pedro, Ele aceita quem o teme e pratica a justiça. O Senhor aceita quem o teme, quem o procura. Ele aceita quem bate na porta do seu coração. Ele aceita aquele que o procura, aquele que vai ao seu encontro com o coração contrito, com o coração desejoso de recebê-lo. O nosso valor é um valor tão grande que é um preço de sangue. Se você tem sentido assim desmotivado por qualquer coisa, eu quero te dizer hoje, mais uma vez, que você é uma pessoa preciosa para Deus. E no momento certo, Ele vai te honrar. Ele vai te honrar. Quando Pedro teve aquela visão, ele falou, não, coisa impura eu não como. E o Senhor disse, não chama de impuro, Pedro, aquilo que eu purifiquei. E é o Senhor que nos purificou. É o Senhor que nos lavou com seu sangue precioso. É o Senhor que nos resgatou do pecado, que nos tirou da lama. É o bom pastor que foi ao encontro dessa ovelha perdida, que a colocou no colo, que cuidou das suas feridas. E essa pessoa sou eu, pode ser você. E é tão maravilhoso nós entendermos que nós somos especiais. Olha, meu irmão, minha irmã, quantas vezes o Senhor já colocou isso no meu coração para falar aqui, e todas as vezes que Ele colocar, eu vou repetir, porque você precisa saber disso. Você precisa entender isso. Você é especial. Mesmo que no momento tudo pareça que a sua vida não tem sentido, que a sua vida não tem valor, que você não vai ser feliz em nada que você fizer. Isso é mentira. Isso é engano. Mesmo que você sinta que o Senhor, Ele está longe de você, mas Ele não está, Ele está perto. Basta que você possa aceitá-lo, porque Ele se agrada daqueles que o temem, daqueles que praticam a justiça, daqueles que o procuram de coração. O Senhor mostrou para Pedro que Ele é Senhor de todos, que Ele veio para todos. E Pedro começou a recordar Jesus no meio das pessoas. Pedro começou a recordar de quantas vezes ele viu Jesus abraçando aquela samaritana, perdoando. Jesus levantando aquela pecadora que tinha estado em adultério. Jesus devolvendo a vida para o filho daquela viúva. Jesus tocando com as suas mãos em leprosos, em pessoas que eram consideradas impuras. E Jesus purificava. Pedro começou a lembrar de quantas milhares de pessoas Jesus devolveu a vida e a dignidade. Porque esse é o nosso Deus. Esse é o Senhor que está aí agora, tocando no seu coração. Tocando no seu coração. Então não permita que o diabo te convença o contrário. Não permita que ele te seduza. Mas creia, todas as vezes que você ir ao encontro do Senhor, Ele vai te receber de braços abertos.
E sabe algo maravilhoso? Quando nós vamos ao encontro dele, ele nos ama tanto que ele não fica nos lembrando dos nossos erros. Ele simplesmente quer nos abraçar, nos lavar, nos perdoar, nos dar vestes novas e dizer, como ele disse para aquela pecadora: nem eu te condeno, eu não estou aqui para te condenar. Agora vai e não tornes a pecar. Pelo contrário, ele aceita quem o teme e pratica a justiça, qualquer que seja a nação que pertença. Meus queridos irmãos, essa palavra toca tanto meu coração que as lágrimas começam a descer, mas são lágrimas de gratidão a esse Deus que é apaixonado por nós. Então hoje eu queria te convidar para você se olhar no espelho, mesmo que você esteja vendo uma fisionomia abatida, uma fisionomia destruída. Peça ao Senhor: Senhor, abra meus olhos espirituais. E quando você olhar no espelho, peça ao Senhor que te mostre quem você é de verdade e não essa aparência negativa. E o Senhor vai te mostrar quem você é. Porque você e eu somos pessoas especiais para Ele. Filhos amados, comprados a preço do seu sangue precioso. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor, quantas histórias para contar, quantas coisas maravilhosas nós temos aprendido todos os dias com a Sua palavra. E hoje, mais uma vez, o Senhor vem recordar, e eu tenho certeza, Senhor, se o Senhor colocou no meu coração para partilhar essa segunda leitura de hoje, é porque alguém precisa ouvir, alguém precisa se renovar, alguém precisa sentir mais uma vez o seu amor. Por isso, Senhor, toca nesse irmão, nessa irmã, nessas pessoas que estão se sentindo assim, incapazes. Pessoas, Senhor, que estão se sentindo tão pequenas que não têm força mais nem de ir à Sua presença. Eu entrego essas pessoas agora nas Suas mãos. E eu te peço que o Senhor possa libertar, que o Senhor possa curar e possa renovar a vida, renovar a fé e a esperança desses irmãos, para que todos possam entender que o Senhor não faz distinção de pessoas, mas recebe de braços abertos todos aqueles que te procuram, todos aqueles que vão ao seu encontro, aqueles que te temem e que lutam para praticar a justiça e para viver na verdade. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.